Ele cresceu em um dos bairros mais perigosos da Colômbia, cercado por violência, drogas e falta de oportunidades. Enquanto muitos amigos seguiam o caminho errado, ele encontrou no skate algo que literalmente salvou sua vida. Anos depois, esse mesmo garoto pisaria nos maiores palcos do skate mundial, vestindo Vans, andando pela Creature e competindo no Street League. Essa é a história do Giancarlos Gonzalez. Luiz Giancarlos Gonzalez Ortiz, o Gianca, nasceu em 14 de março de 1997 em Bogotá, na Colômbia. Um país onde o skate sempre existiu à margem, longe de patrocínios, pistas adequadas ou qualquer tipo de indústria estruturada. Se no Brasil é difícil, imagina na Colômbia. O Gianca cresceu no bairro El Socorro e, de acordo com ele mesmo, é a pior quebrada de Bogotá. Desde cedo, sua realidade foi marcada por limitações econômicas e sociais, algo comum para muitos skatistas latino-americanos. A figura mais importante na infância do Gianca foi sua mãe. Ele cresceu praticamente só com ela e sem a presença do pai. Mesmo com medo, mesmo sem dinheiro, foi ela quem acreditou nele quando o Gianca pediu seu primeiro skate. Antes disso, o Gianca já mostrava que tinha uma atração natural pelo risco. Triciclo, bicicleta, qualquer coisa que envolvesse velocidade e desafio. Quando finalmente ganhou seu primeiro skate, ainda criança, foi quando sua realidade começou a mudar. O skate passou a ocupar cada espaço da sua vida, como ele mesmo diz, foi o que manteve longe das ruas e das más influências. Na escola, o Gianca não se encaixava, era inquieto, tinha dificuldades de concentração e chegou até a ouvir sugestões de que deveria tomar remédios. Mas no skate, tudo fazia sentido. Ele passava o dia inteiro andando pelo bairro, quebrando shapes e voltando para casa chorando quando algo dava errado. E sua mãe, mesmo com pouco dinheiro, dava um jeito de comprar outro. Aos poucos, ficou claro para a família que aquilo não era só uma fase. O skate era o caminho dele. Ainda muito novo, o Gianca começou a chamar atenção na cena de Bogotá. Ele participava de campeonatos desde criança e sempre que ganhava algum dinheiro, ajudava em casa e entregava uma parte do prêmio para sua mãe. Esse gesto se repetiu por anos e reforçou ainda mais o apoio da família, que começou a enxergar o skate não como problema, mas como uma solução. Desde cedo, o Gianca mostrou que não era um skatista de só uma área. Ele sempre foi overall. Ele anda muito bem em transição, desce em corrimãos absurdos, pula gaps cabulosos e é muito técnico. Ele tem muita base de switch. A sua leitura de terreno e sua disposição para pular e descer qualquer coisa chamavam a atenção de quem realmente entende de skate, mesmo que o grande público ainda não o conhecesse. O primeiro patrocínio real do Gianca foi a Onboard Shop, skate shop local que acreditou nele desde cedo e ajudou com produtos e inscrições em campeonatos. A Onboard com certeza deu uma boa visibilidade para o Gianca. Em vídeos bem antigos ele já aparece usando Volcom e Vans, duas marcas bem grandes na cena que se interessaram pelo garoto de Bogotá logo cedo. Esses primeiros patrocínios foram fundamentais para que ele ganhasse confiança, começasse a viajar e fosse visto fora da Colômbia, dando os primeiros passos rumo ao cenário internacional. Ele sabia que se quisesse realmente viver do skate, teria que sair da Colômbia. A decisão de ir para os Estados Unidos não foi simples. Ele chegou sem dinheiro, sem casa fixa e sem garantias. Dividia espaço com os amigos, andava todos os dias e fazia o que fosse preciso para filmar. Esse período foi fundamental para moldar seu skate agressivo, técnico e muito completo. A partir de 2013, o Gianca começa a competir nos Estados Unidos, principalmente no Dam e no Tampa. A cada ano competindo, ele ia melhorando sua posição no resultado geral. Um fato interessante é que durante um dos eventos do Tampa M, o manager do Gianca não tinha muitos shapes no tamanho dele disponíveis, então ele decidiu comprar 2 shapes da Creature. Ele disse que gastou quase tudo e mal tinha dinheiro para comer e ir pro hotel. A coincidência é que durante o Tampa ele conheceu o Noah, manager da Creature. O Noah convidou ele para entrar no time e o resto é história. Os melhores resultados do Gianca nesses campeonatos nos Estados Unidos foram um 3º lugar no Tampa M de 2021 e um 1º lugar no Phoenix AM em 2022. Foram quase 10 anos competindo, ralando e provando seu talento. Eu mesmo vi o Gianca andando no Tampa mandando manobras absurdas e não acreditava que ele ainda era amador. Porém, em 2023 finalmente veio o reconhecimento. No vídeo Lurking,
A Criteo consagra o Janka como pro logo na sua cidade natal, Bogotá. Isso só mostra o quanto a marca o valoriza. Além dos campeonatos, o Janka também estava destruindo muito na rua, partes pesadas, e esse backside nose blunt mostra o que ele estava aprontando ainda quando era amador. A partir de 2023 a agenda do Janka começou a ficar bem cheia. Parte no vídeo da Monster Side Mission, eventos, tours, veio pro Brasil com o time da Monster. Eu mesmo tive a oportunidade de ver essa galera ao vivo lá na Praça Roosevelt. E aí, quem viu esse time pesado lá também? No final de 2023 o Janka foi convidado para o Street League Resurrection, um evento onde eles reconstroem um pico famoso que não existe mais. E o Janka simplesmente destruiu e ganhou o evento. O Janka começou a ser convidado cada vez mais para os eventos do Street League, só que durante o Super Crown 2024 em São Paulo, veio um momento trágico que o mundo inteiro viu. O Janka se recuperou em tempo recorde sem nenhuma sequela. Isso mostra como o cara é diferenciado. Mesmo sendo um skatista muito acima da média, o Janka disse que ser pro não mudou sua mentalidade. Segundo ele mesmo, o único impacto real foi ver crianças dizendo que sempre sonharam em ter um shape com o nome dele. Fora isso, ele continua andando da mesma forma, com muita intensidade e sem perder a humildade. Ele já chegou a gravar uma videoparte insana em cerca de 15 dias, com uma média de uma manobra por dia. Esse ritmo mostra que não é só talento, mas ele tem uma mentalidade extremamente focada, quase obsessiva, algo bem comum em quem veio de um lugar onde as oportunidades não aparecem duas vezes. Hoje o Janka é muito mais que um skatista profissional, ele é a essência do skate latino-americano. Alguém que quer motivar seu país e abrir portas para que outros não precisem passar pelas mesmas dificuldades. Para ele, o skate é família, é refúgio e é ferramenta de transformação social. A história do Janka prova que nem todo caminho precisa ser rápido para ser legítimo. Alguns demoram mais, machucam mais e exigem mais sacrifício. Mas quando chegam com peso, respeito e verdade.